Palavra de vida eterna, hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, aonde nós estamos vivendo a oitava da Páscoa. Nós estamos aqui reunidos na presença desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a palavra de vida eterna de hoje, meu irmão e minha irmã, que vai nos exortar para todo o nosso dia de hoje, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 35 a 48. O que a palavra de vida eterna de hoje quer falar para nós? Então eu te convido nesse momento a nós ouvirmos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós, durante essa oitava da Páscoa, estamos vendo muitos irmãos discípulos tendo uma experiência com o ressuscitado. Cada discípulo tendo essa experiência com o amado, com o Mestre, com o Senhor. E mais uma vez, Jesus se apresenta aos seus discípulos. E muitos deles pensando que estava vendo um fantasma. Aqui eu quero abrir um parêntese. Eu quero suplicar a Deus que cada um de nós possamos, durante toda a oitava da Páscoa, possamos ter uma experiência com o ressuscitado, o Cristo vivo, presente em nosso meio. E aqui esses discípulos, eles tiveram uma experiência. Vejamos bem. Aqui está falando dos discípulos
que contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Aqui está falando dos discípulos de Emaús. Os dois a caminho de Emaús estavam tristes, abatidos, cabisbaixos, e Jesus se coloca no meio, e ali eles têm uma experiência com o ressuscitado, mas só que eles não reconheceram Jesus, porque a tristeza não deixou que eles percebessem que era o próprio Jesus que estava andando com ele, caminhando com ele. E é interessante que eles só vão reconhecer Jesus quando o Senhor abençoa o pão, dá graças a Deus, aí os olhos deles se abrem e eles reconhecem o Mestre. E é interessante, meu irmão, que quando esses dois discípulos voltam para Jerusalém, está lá reunidos com os discípulos, com as mulheres, o Senhor entra aonde eles estavam e diz: a paz esteja convosco. Irmãos, Jesus, percebendo que eles ficaram assustados, o próprio Jesus disse: fantasma não tem carne como eu tenho, tocai e vei que sou eu mesmo. Quer dizer, é o Mestre. O Mestre voltou, o Mestre ressuscitou, mas que muitos não compreenderam quando Jesus falou. E ainda, Jesus vendo ainda as dúvidas do coração dele, Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Para ele, para dar a certeza a eles que era o próprio Jesus, não era um fantasma, era ele ressuscitado, que estava no meio. E assim deram um pedaço de pão, de peixe assado para Jesus. E aí, Jesus recorda a eles o que eles tinham falado. Eu vou ler como está aqui no Evangelho. Ele diz assim: são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco, e era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí Jesus abre a inteligência dos discípulos, como o Senhor nessa oitava da Páscoa quer abrir a nossa inteligência, meu irmão. Não para nós ficarmos bitolados, não, pensando apenas só em uma coisa. Jesus quer que a gente abra a nossa inteligência para nós vermos o sobrenatural, vermos a espiritualidade de todo esse momento que a igreja vive, que é a oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa é viver 8 dias, como se fosse a Páscoa. E ainda vai dizer assim: Jesus foi lá nas Escrituras e disse para eles: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e os seus nomes serão anunciados, a conversão e o perdão dos pecados, todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. O que é que o Senhor nos pede? Que nós sejamos essas testemunhas dele. Anunciemos ao mundo o ressuscitado. Anunciemos em nossas casas, em nossas famílias, na rua onde vivemos, aonde trabalhamos, que nós possamos ser esses anunciadores do Cristo, não no túmulo, não no alto da cruz, mas o Cristo vivo no meio de nós. Então, assim, meus queridos irmãos, que Deus possa nos conceder a graça de nós sermos esses anunciadores do ressuscitado, hoje e sempre, que pois tudo isso é palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor, hoje e sempre. Amém.